Olá, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos para mais uma live de cirurgias comentadas. Bom dia nessa manhã fria aqui na Serrinha, tá frio pra caramba! E a gente vai entrar hoje no caso de procrastinação, falta de ânimo. Essa pessoa, ele era um homem e ele tava com a vida toda parada. Ele não conseguia trabalho, quando conseguia não durava no trabalho. Ele tinha muita dificuldade de conseguir as coisas na vida. Então, ele era um homem adulto, já velho, ele ainda morava com a mãe. Ele chegou a sair de casa, mas teve que voltar porque ele não conseguia se manter sozinho. E aí eu fui investigar esse caso para entender o que estava acontecendo. Então, o que ele me reportava era que tudo na vida para ele veio muito difícil. Ele tinha aquela sensação de peso, de uma angústia constante, e ele sentiu uma culpa que ele não conseguia explicar o porquê, ou de onde é que aquilo estava vindo, um medo, e aquilo tinha acompanhado ele a vida inteira, né? E assim, aparentemente não tinha nada errado ou faltando na vida dele, mas ele também sentia falta de ter relacionamentos e também ele tinha muita dificuldade nessa parte. Ele gostaria de ter um trabalho e de ter relacionamentos e de ter tudo que uma vida adulta, né, proporciona pra gente, liberdade, ter uma casa, sair, né? Ele queria muito fazer essas coisas, mas a vida, né, parecia que sempre dava uma rasteira e ele voltava sempre pro ponto de partida. Então, assim, a gente abriu o campo dele na sessão de diagnóstico para entender ali o que estava acontecendo e tinha um monte de coisa, né? Contratos, ligações kármicas, chips, implantes, um monte de coisa que eu trato. Mas uma coisa também me chamou a atenção nessa falta de ânimo, né? Quando ele começou a falar da mãe, e isso era um ponto de atenção. Eu perguntei da mãe porque era um ponto de atenção, que ele sempre se sentia responsável pela mãe. Né? E aí a gente vê uma inversão logo de cara na constelação, porque quando um filho se sente responsável por cuidar dos pais, ele está saindo do lugar dele de filho, né? Ele não está sendo filho para essa mãe, ele está sendo talvez o pai da mãe dela, ou o marido da mãe dela, mas tem alguma coisa aí que não estava ajustada, porque os pais tomam conta dos filhos e não o contrário. Né? Então eu comecei a investigar ali aquele caso. Ele se sentia muito responsável e ele sentia que se ele se afastasse da mãe, ela não conseguiria viver a vida dela, né? Então ela não daria conta. E aí ele já começava a sentir a angústia, o medo. E quando eu perguntei pra ele assim, então você sempre volta por causa dela? E ele falou assim, não, eu não volto por causa dela, eu volto. Não é que eu queira sempre voltar na minha vida, regredir e voltar àquele ponto de início, de partida, mas coisas acontecem fora do meu controle e aí eu sempre acabo voltando e quando eu tô lá na casa da minha mãe, eu não tenho energia pra nada. É como se eu estivesse sempre sendo sugado de energia, eu não tenho ânimo, eu não consigo procurar emprego, eu só tenho vontade de ficar dormindo no quarto. Quase como um quadro de depressão ali. Então, os mentores do trabalho, eles sugeriram cirurgia, né, cirurgia espiritual, e a gente entrou no campo dele em cirurgia para tratar ali, já sabendo, né, que foi visto pelos mentores e foi me passado que ia ser alguma coisa relacionada à relação que ele tinha com a mãe dele. Alguma coisa de vidas passadas com a mãe e que a gente trataria a relação com a mãe para ele pegar essa força da mãe e seguir em frente, tá? Então, assim, a gente entrou no campo e assim que eu entrei no campo em cirurgia, a primeira coisa que me veio, né, foram muitas vidas passadas onde eles se encontraram. Então, assim, eles já vêm numa caminhada, esses dois espíritos, de se encontrar e se perder. E ele tinha sido, inclusive, um obsessor em vidas passadas dela, ele perseguia ela e tal. E em uma das vidas passadas, eles se desencontraram, eles se perderam um do outro, né? Ou a vida afastou, né? Mas aconteceu alguma coisa ali que essa mãe, esse espírito dessa mulher, ela sentiu uma dor muito forte de perda, né? E aí eles se separaram e aquela vida encerrou.
né? Então, o que que acontece aqui nessa vida? Eles vieram como filho e mãe, né? E o que que acontece? Esse espírito desse menino, ele chegou até essa mulher quando ela estava saindo da adolescência. Isso é comum. Nem sempre os espíritos que vêm encarnar, eles já vêm, cola e a mulher engravida. Muitas vezes, um espírito que vem encarnar, ele chega para essa menina, chega para essa mulher e fica acompanhando ela ao longo da vida dela, porque já tem ali um contrato de encarne, ele já vai encarnar através dessa mulher. Então ele acompanha ela junto com os mentores, óbvio, dos dois, né? Seja para acompanhar a vida dela, para observar, para aprender com as decisões dela, né? Seja para ficar ali, quando é um espírito muito evoluído, inclusive acontece desse espírito do filho ser tipo quase como um mentor, né, dessa mulher, e aí ele vai ajudar essa mulher para que ela consiga vencer as suas provas, vencer as suas demandas, até que ela esteja preparada de fato para receber esse espírito e dar a luz e dar a passagem para esse espírito encarnar. Então isso acontece muito. E esse menino, né, esse espírito que veio encarnar esse filho, ele chegou para essa mulher quando ela era adolescente. E aí teve um momento, né, em que até então ela estava indo bem, ela era uma pessoa feliz, sadia, voltada para fora, para o mundo, extrovertida e tal. E quando ele cola nela, ele começa a sentir a energia dela e aquilo começa a influenciar ela. Ela começa a sentir medo, ela começa a sentir angústia, ela começa a sentir medo de abandono, ela começa a sentir todas as sensações da relação que os dois tiveram de vidas passadas, porque essas informações elas ficam com a gente, né? Elas ficam no campo de relação. Então, quando um espírito encarnado ou desencarnado, né? Às vezes, quando a gente encontra uma pessoa, quando alguém chega perto da gente, a gente sente isso. A gente tem essas informações antes. No campo subliminar, no campo do sentir, você sabe, o espírito sabe, a sua alma sente, né? E aí essa mulher, ela continuou ao longo da vida dela, né, com essas sensações e tal. E quando finalmente esse espírito veio e encarnou através dela, ela sentiu muito medo de perder ele de novo. Então ela não conseguia abrir mão dele. Então assim, ela tentou segurar ele até o ponto que ela podia, ela não cortou esse cordão umbilical, ela sempre era muito dependente dele. Isso provavelmente também deve ter influenciado de alguma forma esse casamento dessa mulher, porque esse filho, ele veio como um marido, mas já existia um marido, então imagina a confusão que foi ali, né? E o que foi o tratamento desse caso, qual foi a solução desse caso? Foram 2 etapas. Primeira etapa foi a gente voltar, junto com o comando temporal que eu trabalho, o conselho kármico com quem eu trabalho, a gente voltou até a fase do fim da adolescência, da jovem idade adulta dessa mulher, quando ela primeiro entrou em contato com esse espírito e a gente curou a mãe a gente não curou a mãe porque a gente está tratando do filho. Na cirurgia a gente tem acesso ao campo do filho e ao campo de relação deles dois. Mas a gente curou ali no campo de relação aqueles sentimentos que eles tinham em conjunto. Então, a gente substituiu, transmutou, curou aquelas sensações de angústia que ambos sentiram quando eles se reencontraram, né? E mais tarde, depois, né, quando a gente já veio tratando esse paciente, ele precisou de inclusive mais de uma cirurgia. Na cirurgia seguinte, a gente conseguiu voltar em cada uma daquelas vidas passadas, especialmente naquela vida em que eles se separaram, que foi um trauma, um choque muito grande para os dois, e a gente curou naquela vida o trauma da separação. Então foi uma cura em vários níveis, em várias vidas e em várias camadas.
E a partir daí a gente conseguiu voltar para essa vida, tratar a relação deles nessa vida, para que ele conseguisse tomar a força dessa mãe e ele se separasse dela. Porque o menino ele precisa se separar da mãe. Ele não pode ficar agarrado com a mãe, né? Ele precisa se separar para que ele se torne um adulto e ele siga em frente, né? Então, essa foi a solução, a cura, através da cirurgia espiritual. Espero que vocês tenham gostado de mais esse caso. E a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima cirurgia.